Olá, tudo bem? Eu tenho um blog www.samuellopesmaniasecacoetes.blogspot.com.br. Você sabe que eu tenho muitas manias, alguns cacoetes, e eu descobri ao longo dos tempos que muita gente tem problemas parecidos. A diferença é que algumas pessoas têm consciência e outras pessoas fazem instintivamente, sem saber que estão cometendo manias, que estão cometendo cacuetes diários, tanto verbais quanto gestuais, sem falar em outros problemas que eu considero um pouco mais graves, que são obsessividade. Tem gente que tem uma obsessão enorme por limpeza, coisas assimétricas, organização. E existem também aquelas pessoas que não conseguem, em nenhuma hipótese, deixar de fazer determinadas coisas. Caso deixem, elas sofrem muito com angústia, uma azáfama enorme que dá, e também uma sensação muito ruim quando elas não fazem o que elas acham que deveriam fazer. E eu descobri que muitas pessoas importantes, inclusive gente do mundo artístico, têm esse tipo de problema. Eu vou, só para você ter uma ideia, exemplificar algumas coisas. O camarada, por exemplo, que tem mania de limpeza. Conheço gente com mania de limpeza que a pessoa vai para a cozinha, arrumar a cozinha, antes mesmo da empregada chegar. Pessoa que não suporta ver um cisco, uma sujeirinha, nada no chão, que ela consiga ficar sem se incomodar em razão disso. Existem também aquelas pessoas que têm manias por assimetria e manias de organização. Eu conheci um camarada, ele era diretor de uma TV e me convidou para a gente conversar sobre um projeto de televisão. Aos primeiros minutos da nossa conversa, eu já percebi que ele tinha mania de organização ou mania assimétrica. Ele ficava organizando as canetas, os papéis em cima da mesa, os cartões de visita. Enquanto isso, a gente concentrado no tema, em debate. Quando eu percebi essa mania, eu resolvi então fazer uma espécie de brincadeira. Ele mexia, arrumava, tudo direitinho, assimetricamente, eu desarrumava. E a nossa conversa continuava. Ele arrumava, eu desarrumava. Durou simplesmente 1 hora a nossa conversa e durante 1 hora eu fiquei desarrumando tudo o que ele ficou arrumando. E depois da nossa conversa, quando eu fui embora, ele voltou rapidamente para organizar mais uma vez a sua própria mesa. Isso é para você ter uma ideia da força que existe dentro da pessoa, essa questão da obsessividade. Tem também aquele camarada que chega em casa, os quadros devem estar todos absolutamente no lugar e aprumadinhos, no prumo. Tem também aquele que chega em casa, qualquer coisa que esteja fora do lugar, ele vai e arruma. Existe ainda a obsessividade por limpeza. Você já deve ter ouvido falar em pessoas que adoram lavar as mãos. Lavam as mãos o dia todo, que inclusive chegam a ter problemas de pele em razão disso. Essa obsessividade é tão grande que a pessoa lava a mão, terminou de lavar a mão, lava a mão de novo, muitas vezes por medo de contaminação. E na hora de sair de casa, abre a porta com o cotovelo, pega a chave com um papel toalha, é uma coisa maluca. Bom, dentre as manias apresentadas pelas pessoas, existem aquelas que têm
manias por branco. Tudo tem que ser absolutamente branco, como é o caso da Jennifer Lopez, que é uma cantora, dançarina e atriz. Existem aqueles com mania de limpeza, que no caso é a maioria, tem essa obsessividade pela limpeza. Existem aqueles com obsessividade por organização, tudo tem que ser absolutamente bem organizado. Existe a obsessividade por contaminação. E existem manias como o camarada que adora mulheres fortes, o camarada que tem obsessividade ou mania por nádegas, glúteos, seios, mulheres mais rechonchudas, mulheres magras demais. Enfim, são muitos os casos de manias, cacuetes e obsessividades. Cacuete, por exemplo, eu tenho um amigo que tem um cacuete, ele está conversando com você, ele fica a todo momento fazendo isso aqui, ó. Conversa um pouquinho. Na verdade, ele não sabe que ele tem esse problema. E muitas vezes a gente fica com um certo incômodo em chamar a atenção da pessoa para determinado tipo de mania que essa mesma pessoa tenha. Agora, uma questão é absolutamente importante que você saiba, principalmente se você tem 1, 2, 3, 10, 20, 30 manias. Quanto menos manias você tiver e quanto mais amenas elas forem, melhor. Agora, se você tiver algum tipo de mania, cacuete, obsessividade e coisas do gênero, e esta sua mania estiver atrapalhando a sua vida, atrapalhando o seu dia a dia, se essa compulsividade for algo absolutamente fora de controle para você, aí só tem um jeito: procurar uma ajuda especializada. Pode ser com psiquiatra, com psicólogo, com terapeuta, mas você precisa de uma ajuda especializada. Essa angústia que as manias acabam causando nas pessoas, ela só é atenuada quando você faz em exaustão ou exercita em exaustão aquela sua mania. Então, é algo muito estranho. E a pessoa que tem a mania, o cacuete, a obsessão, a fobia, a pessoa que tem isso normalmente não passa pela cabeça dela, em nenhum momento, aquela consciência de que o problema existe e que precisa ser resolvido, ou mesmo de que aquele problema esteja atrapalhando a sua vida. Então é importante que você fique atento. Quando você começa a fazer coisas com obsessividade, preste atenção e procure um tratamento especializado. As fobias também prejudicam muito as pessoas. Se você tem uma fobia, por exemplo, medo de barata, se você tem uma superstição, não pode ver um gato preto, não pode passar por debaixo de uma escada ou coisas do gênero, você sabe, medo de cemitério, você sabe que esse tipo de fobia acaba atrapalhando demais a vida da pessoa. E o importante é que você seja alguém livre. E para você se tornar uma pessoa livre, você precisa estar igualmente livre de obsessividades, compulsividades, cacuetes, manias, inclusive algumas manias assim extremamente prejudiciais. Mania de perseguição é uma delas. E as compulsividades em geral. Se você perceber que a sua compulsividade, mania, cacuete, obsessividade, fobia, enfim, que o seu problema começou a prejudicar a sua vida, procure uma ajuda especializada. E aqui em nosso blog, ao longo dos tempos, vamos tratando
de assuntos relativos a este tema, inclusive mostrando algumas pessoas, algumas celebridades e as suas manias. Até a próxima.